gigante, mas cheia de graxa. É esse robô que vem, que passa, equilíbrio dinâmico sem nunca falhar. Olha também do outro lado tem mais um esquema. São jogos, quadrinhos, também tem cinema. São os matadores que vêm nos salvar. Ah, como eu quero F5. Esse prêmio é um brinco. E essa equipe é tão linda. É o Afonso Solano, Diogo Braga e Beto Estrada. 000110001100010. Boa tarde. Boa noite. Estamos começando mais um Matando Robô Gigante, episódio 198 do MRG. Eu sou o Beto Estrada e estou aqui com Afonso Que Humano Saboroso Solano. E diretamente de Brasília, eu ia dizer Afonso comendo Solano Braga, mas fica esquisito, né? Cara, sua mente é esquisita demais. O barulho agora, na verdade, é o dos martelos e das marretas. Por quê? Porque agora eu acho que eu me tornei um homem. I'm a man! É bar mitzvah agora ou não, do Diogo? De certa forma, eu quebrei uma parede aqui de casa. E pra fazer ficar épico, eu vou dizer que foi com as forças dos meus punhos. Cólera do dragão! Não pode ser. Você socou? Não, mas meu punho tava martelando. Ah, cara. Por isso que é legal as casas nos Estados Unidos, né, Beto? Que elas são feitas de, sei lá, de papel machê, aquela porra. O nome da parada é drywall. Isso. Que é uma cartolina com gesso, assim. Tipo uma folha de cartolina com gesso. Aí seria muito mais fácil. Ia furar que nem um titã mesmo, atravessando. É tesoura. É uma cabeçada na parede. Tipo o Juggernaut no X-Men 3, não é isso? Mas... Pode crer, tipo, grandes merda o cara atravessar as paredes, né? Qualquer um. pois é. Meus amigos, o mundo mudou, rapaz. Agora os seres humanos são oprimidos, vivem... Agora só que estão sendo oprimidos, né? É o único momento da história do ser humano que ele foi oprimido. Isso, mas então, a gente vai continuar levando pra funcionar aqui pro episódio, que tal? Desculpa, deixa essa poética. Isso. Os seres humanos vivem, Afonso Diogo, em muralhas, se escondendo de uma ameaça impensada até então, rapaz. Estamos falando do mangá mais esperado no Brasil de 2013, Attack on Titan. Exatamente, do japonês Atakaru Giganto. Eu pesquisei. E aí, Beto? E aí que Afonso Solano, você que bem antes deste lançamento já me falava sobre Attack on Titan. Não, é possível ser bem antes, assim como você tá falando, porque foi lançado esse ano. Aqui no Brasil, e o mangá foi lançado esse ano, mas o Afonso já viu o anime também. E aí eu recebi da nossa querida Panini. Chega. Então, Afonso Solano, você aí que é o introdutor de Attack on Titan em nossas vidas, por favor, traga-nos a sinopse dessa revista curiosa. Mas, por favor, dê a sinopse berrando. Berrando, porque a entrada do anime, ela é a entrada mais oligofrênica que eu já ouvi em todos os animes. Caralho, o que tá
acontecendo? Bom, Attack on Titan não é atacar o Gigantu, como eu falei, na verdade, no japonês ele quer dizer gigantes avançando, na verdade, porque estamos num mundo muito estranho. Pra começar, que é uma espécie de fantasia medieval steampunk, onde a humanidade se deparou com uma ameaça desconhecida, de origem desconhecida, e esses titãs, esses gigantes, eles começaram a aparecer e a devorar a humanidade, as pessoas de tudo quanto é tipo, não importa de onde você vem, se é rico, pobre, baixo, grande, feio, gordo, magro, eles comem você, aparentemente sem necessidade biológica, porque se eles ficarem muito tempo sem se alimentar de humanos, eles continuam vivendo, parece que a energia deles vem do sol. A humanidade não conseguindo segurar esses gigantes, né, impedir que eles continuem aparecendo e matando todo mundo, constroem uma série de muralhas concêntricas. Quais são os nomes dessas muralhas, Roberto? Maria, Rose e Sina. Exato. É engraçado que sempre que eu ouço o nome Rose, eu lembro da empregada dos Jetsons. How do you want your eggs? Skip the eggs. Watching your cholesterol, eh, Mr. J? Say, Ah, é Rose, é verdade. Ela era Rose, né? Mas aqui não tem robô, não tem. Tem titãs. Será que não tem robô? Não sei porque a humanidade se trancou aí dentro dessas cidades que ficam dentro dessas muralhas, né? Cada muralha mais alta e mais poderosa, e vivem ali durante muitos anos, até que um dia encontramos o nosso protagonista de jogo. Qual é o nome do protagonista? Eren Yeager. Exato, Yeager, imagino, né? Porque ele é de origem germânica, o personagem. Não, e o Yeager, né? Ele, na verdade, até uma vez, acho que o Afonso mencionou, o Yeager é caçador, né? Só isso. Ele é caçador? A palavra Yeager é caçador, é hunter. Ah, é? É hunter, exatamente. E Kaijun é por isso que no Pacific Rim faz essa brincadeira. Eu não lembro exatamente o que quer dizer. E aí o nosso protagonista, ele está no dia lá que aparece um gigante realmente grande. Colossal, é. E ele derruba a muralha, aparece um outro gigante com uma armadura e ele, enfim, eles invadem a muralha que todo mundo achava que era intransponível, tal qual Pacific Rim aí mencionamos. E aí é um Deus nos acuda, um barata voa, ele sai comendo todo mundo, as pessoas retrocedem mais ainda. O protagonista perde um ente muito querido e jura vingança. E como é que ele vai se vingar então, Roberto, do gigante? Ele entra no time, no exército, né, de defesa dessas três muralhas da cidade, sobrevivente. E aí ele começa a treinar para enfrentar os titãs. Muito bem. Então temos aí Attack on Titan! É interessante frisar, pra gente começar a falar sobre Attack on Titan, que a história, ela começa pra gente apresentando exatamente um dia em que os titãs mudaram a guerra. Não no início que os titãs surgiram, pelo contrário. Já tem 6 anos que os titãs estão na Terra, já tem 100 anos que existem as muralhas, existem até religiões em torno dessas muralhas, falando que foram criadas pelos deuses, etc. E a gente começa a acompanhar a história quando vem esse gigante colossal de 50 metros, porque o lance é as muralhas, elas são inacreditavelmente altas. Ele apresenta pra você aquilo ali falando que ela é uma muralha impossível. As pessoas não sabem como a arquitetura, né, como os engenheiros construíram aquela parada, porque ela não se sustentaria e não aguentaria. Os titãs, normalmente, eles têm, sei lá, 10 metros, 15 metros, ficam nessa variação. E nunca tinha pintado um de 50 metros que conseguisse olhar por cima da muralha. Então, quando aparece, ele já te introduz numa história sendo mudada. Inclusive, é bacana a gente mencionar, para começar, o aspecto bizarro do design dos gigantes, né? Nossa. Porque, assim, toda a aura de bizarrice dessa série, né? Seja no anime ou no mangá, ela gira em torno desses seres que aparentemente não seguem um padrão. Eles me parecem tiozões de classe média. É, pode crer. Né? Eles são, assim, variam entre 3,50 metros, como o Diogo terminou de falar, 50 sendo o mais absurdo, mais alto. E eles são como se fossem homens pelados, com barriguinha de tiozão, sem pelo, sem órgãos sexuais e normalmente com a boca muito grande. E na verdade você tem também, você nota que existem titãs bebês, crianças, né? E existem os mais velhos, existem adolescentes. Você repara que existe uma faixa etária deles, só que é muito bizarro, porque, por exemplo, eles não têm órgãos genitais. E não tem órgãos internos, inclusive. Exatamente. Eles são meio trolls de RPG. E o Diogo, que é o representante máximo do RPG, né, Diogo? Se você corta um pedaço deles, eles reconstroem esse membro, com exceção de uma maneira que dá pra você matar eles. A única forma de matar ele é no ponto fraco que fica na nuca deles. Existe uma parte ali que você consegue dar um talho e aí, por algum motivo que a gente não sabe, os titãs morrem.
que até essa parte que o Diogo falou aí antes também, do coorte e tal, é ensinado nessa escola. Então, assim, uma das coisas mais legais, eu não sei se vocês concordam comigo, é você descobrir, né, tudo que acontece, tudo que tá em volta. Eu acho que a história do personagem, você demora um pouquinho a se conectar com ele, mas o universo é tão legal que você vai em frente, e eles mostram isso no quadrinho, né, no mangá, assim, eles fazem um desenho da muralha, explicam, olha, aqui é tal parada, não sei o que. É muito, muito bom descobrir mais, né, dessa história. Pois é, o que eu acho interessante dessa história a história ela é muito boa, a história ela é muito legal, ela é grande, como a gente já falou, mas o que mais me chamou a atenção foi o clima meio Orson Welles, cara. Tipo, existe uma política escondida dentro de Attack on Titan. Existe um discurso politizado ali. Eu não sei se era a intenção do cara, não sei se não era, mas existe todo um conceito de vamos nos fechar aqui dentro e vamos ignorar o mundo lá fora. Tanto que o próprio protagonista, ele não conhece o mundo fora das muralhas. Tipo, é como se fosse uma ilha, sabe? E tipo, não vamos deixar eles entrarem, sabe? Não vamos deixar o que vem de fora entrar. E as pessoas que saem da ilha, tem até um lance do Hobbit, sabe? Aquele conceito do condado, só o que é do condado que é bom. Então, as pessoas que vão, né, a tropa de exploração, que sai das muralhas e vai caçar titãs, e ela inclusive vai tentar descobrir coisas, né, alguma coisa que possa dar alguma vantagem para os humanos nessa guerra, eles são vistos com uma certa distância dos habitantes dessa cidade, porque assim, os caras estão indo lá pra fora, eles são malucos, pra que eles fazem isso, tipo? Isso é engraçado, cara, porque você volta àquela coisa do dogma religioso de que assim, a gente construiu essas muralhas e a gente tá vivendo bem por uma centena de anos aqui, então por que tu vai lá fora mexer? Cara. Vamos ficar quietinho. E aí o cara fala, mas eles estão entrando. A muralha que vocês acharam que não dava pra derrubar, eles derrubaram. Aí eu digo, não, mas vamos ficar aqui quietinho, que vocês vão lá fora, se vão meter. E na verdade, o herói, ele acha, e várias pessoas acham isso, né, que, cara, nós, assim como a pessoa que está assistindo a série, né, ou lendo a série, a gente quer saber de onde vem essa merda, de onde vem esse gigante, qual é o propósito dessa porra, pra gente precisar impedir. Então é interessante essa comparação em vários sentidos com a religião. E fora a religião, eu fui dar uma pesquisada depois que eu li Attack on Titan, e eu vi algumas pessoas em fóruns lá de fora comentando sobre a situação atual do Japão. Olha que coisa bizarra. E aí algumas pessoas defendem que o criador do Attack on Titan, ele tá usando um discurso de direita japonês. Por quê? Porque o Japão, depois da Segunda Guerra Mundial, ele meio que falou, não vamos mais entrar em guerra, vamos nos manter aqui, etc, etc. E aí agora tá vendo um discurso direitista dizendo que direita militar, assim, que o Japão ele tem que voltar a se armar, ele tem que estar preparado, sabe? Ele tem que ir lá, porque se ele não estiver preparado, daqui a pouco a China vai estar ali, sabe? E aí o cara faz uma livre associação ali com relação ao lance das muralhas e as ilhas do Japão, dizendo que cada muralha, de certa maneira, seria uma ilha do Japão, que é o arquipélago, que contém algumas ilhotas, e ilhas que são disputadas até hoje, por exemplo, com a China ou com a Coreia. E aí eles resolvem, num determinado momento do mangá, retomar uma parte de uma muralha que tinha sido tomada pelos titãs. E tem muita gente que é contra. Tipo, não, deixa essa porra pra lá, cara. E aí esses caras novos, eles vêm, tipo, não, cara, a gente tem que ir lá, porque é nosso de direito. E tipo, sabe qual é? E faz muito sentido, cara. É interessante, cara. E isso faz uma ponte também com outra metáfora de que o histórico do Japão sempre foi, principalmente culturalmente, de se fechar em relação ao mundo exterior. Hoje mesmo, a velha geração do Japão tem muito desse discurso, dizendo que a juventude japonesa está perdendo contato com a sua origem. Então você tem os jovens usando cultura dos Estados Unidos, né, cultura europeia nas roupas, no discurso e tal, sendo que a cultura interna do Japão sempre foi muito forte, muito bem, existe um mercado fortíssimo lá dentro que está se enfraquecendo um pouco. Então tem gente que diz que é muito condizente, né, com esse pensamento aí de vamos nos fechar cada vez mais. 調査兵団にするって？コニー、お前あれだけ憲兵団がいいって。ああ、そうだよ。
Roberto Estrada, o que você achou da Homem-Aranhaização desses guerreiros? Pois é, cara, isso é uma coisa curiosa, porque... Curiosa, eu entendo foda. Cara, então, aí é que tá, Diogo, porque o legal, como eu falei, eu tô explorando toda essa parada, e o treinamento deles, você vê um pouquinho na primeira edição, mas você não se aprofunda exatamente. Ele te explica, nessas partes que eu acho legais, de parar e falar, olha, é isso aqui, por exemplo, a arma. Ele te explica com muito cuidado como é que funciona a arma pra matar os titãs e tal, não sei o que. É muito bem bolada, cara. Eu acho, tipo assim, a engenharia da parada do cara, o criador do Attack on Titan, o Hajime Izapama, ele, cara, ele parou pra pensar bastante, assim, como vou criar um dispositivo para lutar contra titãs. Assim. Vamos desenhar um pouquinho para o ouvinte aí que não tem noção do que tá acontecendo? Desenhar com você. Desenhar com palavras. Vamos desenhar com você. Você é o melhor daqui pra isso. Não, mas eu acho que é simples, assim, a coisa de eu comentar que ele é um pouco, ele é fantasia medieval steampunk é porque eles usam um aparato que, usando de ar comprimido, ele impulsiona o seu usuário através do ar, e aí você pode lançar uns ganchos pra esquerda e direita, enfim, num espaço 3D, e você vai se prendendo como o Homem-Aranha, que o Diogo citou, e a pessoa vai se lançando, aí prende o gancho, aí faz a curva, aí quando tá pro outro lado, joga outro gancho e clim, porque aí você vai manobrando pelo espaço 3D, né, pelo ar, até você dar a volta, chegar na nuca do gigante e você cortar com a sua espadinha, com a sua katana, a nuca dele lá. Então é muito interessante isso, explicado, como o Roberto falou, muito bem explicado no mangá e muito bem animado no anime. E só frisar uma parada que eu achei muito foda é que o gatilho que controla o funcionamento de todo esse dispositivo, ele está no punho da espada. Eles são gatilhos no punho das espadas, né, que são 2 espadas que cada um anda, onde o cara controla tudo aquilo ali, cara. Então, tipo assim, é muito realista, né? Tipo assim, faz sentido, sacou? Pode não ser realista, mas faz sentido, cara. Eu achei foda. É aquela coisa da pseudociência, né? Se você bota uma explicação ali cheia de termos de Babble Science, né? Você pode criar uma sensação de credibilidade em alguma coisa impossível. E você aceita, né? Porque faz parte da fantasia da história. Não, e é bem feito, assim, não é uma coisa... É, bem feitaço, cara. O cara não fica jogando um monte de termo, ele vai meio que, tipo, te dando paradas que você realmente fala assim, olha aí, não é que isso é possível e tal. Isso. E é muito legal isso. Agora, Diogo, te respondendo assim, eu ainda quero saber mais sobre o treinamento. Eu acho que esse é o grande valor do Attack on Titan. Vou até dar minha nota já. Ih, rapaz. Pois é, eu dou 4.5 robôs gigantes pra Attack on Titan. Pra edição 1, pro volume 1, porque assim, cara, é muito bom, cara. É muito bom mesmo, sabe? É muito legal, é muito inovador. Essa história dos titãs, ela é muito inovadora, ela é muito curiosa. Cara, eu quero muito saber de onde vêm esses titãs. Espero que a Panini não só bote o mangá na rua, mas também bote tem um prequel que saiu, né? Que é Before the Fall, alguma coisa assim, que explica um pouquinho antes como é que era a sociedade, como é que os titãs apareceram e tal. E eu quero muito saber, eu tô muito curioso pra esse universo que foi criado do Attack on Titan. Mas posso dar uma dica, Beto? Eu acho que pra começar, comece com o número 1, não comece com o prequel. Porque grande parte da magia do Attack on Titan, pra mim, se fez quando eu fui introduzido numa história que já estava em andamento. Concordo com você. Até agora eu só li o volume 1 que a Panini colocou aqui e tal, do Attack on Titan. Só isso. E eu tô muito curioso e tô muito empolgado, sabe? Entra naquela lista de quadrinhos que eu acompanho mensalmente, semanalmente, dependendo de como for o lançamento, assim. Então 4.5 eu acho que é justíssimo, só tiro esses 5 porque acho que em matéria de ilustração dava pra ser melhor, sabe? Você tem um Monster aí que tem um puta desenho e tal, você tem uns outros. Verdade. O Attack on Titan, ele não é ruim, mas também não se destaca. Então eu acho que eu tiro esses 5 robôs gigantes, 0.5 robôs gigantes. Mas 4.5 acho que é digníssimo, um grande quadrinho. Acho que, assim, eu indico pelo menos pra todo mundo ler. Diogo Braga, sim. Você, quantos robôs gigantes de 0 a 5 para Attack on Titan? Às vezes eu fico me achando meio idiota, porque quando você fala, Diogo Braga, obviamente que estamos na parte das notas, obviamente que eu tenho que dar minha nota, mas eu sempre pergunto, o quê? É meio idiota. É quem está sempre pensando no primeiro ouvinte. E não é idiota, é uma coisa que eu chamaria de coisa do Diogo. Tem pessoas que chamam de idiota. Pessoas chamam de Diogo. Obrigado pelo carinho de você.
Não, mas cara, olha só, Attack on Titan foi realmente uma surpresa. A primeira vez que eu ouvi falar de Attack on Titan foi, como o Afonso falou do RPG, foi na galera, foi no grupo de RPG, né? O pessoal começou a comentar muito sobre Attack on Titan, falar das paradas. E inicialmente eu não fui atrás, porque falei, tipo, o resumo da história é muito simples. É um menino que é histérico e ele quer ser o melhor da parada e ele tem uma amiga super poderosa e uma pessoa que ele tem que defender. E assim, essa é uma estrutura básica de um anime qualquer. Tipo, ele tem isso, tem um cara que resolve os problemas pro principal, até o principal se tornar realmente o carregador, né? O Ring, o Frodo, né? Até o Frodo entender a missão dele, você tinha o Sam que levava ele nas costas, né? Não que o Sam fosse fodão, mas tinha o Gandalf, ou seja, você tinha esse personagem. E tem também o outro menininho, que é o mais frágil, que ele acaba protegendo, mas acaba o moleque sendo super inteligente, ou seja, é uma estrutura muito comum de mangá. Só que qual o grande lance do Attack on Titan? Ele pega essa estrutura simples e cria um ambiente em torno disso inacreditável. Você começa a ler Attack on Titan e dizer, tá, vem moleque histérico. Que porra é essa entrando pela muralha? E eles entram com uma cara de drogas inacreditável, cara. Tipo, eles estão andando, indo pra lugar nenhum, com um sorriso de merda, o olhar fixo no lugar. E aí ele vira pra você, pros meninos, ele vira pro humano na rua e tipo, e aí dá um sorriso, tipo, muito macabro, cara. E tu, caralho! E aí você entende o moleque gritar. Mas é um mangá surpreendente e um anime também surpreendente. Se eu não me engano, ele já terminou lá fora, né? Ele é de 2009. Acho que vai ter uma continuação, não sei. Eles fizeram um jogo tá saindo agora um jogo pro Nintendo 3DS. E que eu vou dar minha nota antes da nota do quadrinho. Porque a minha nota pro jogo, pelo que eu vi, ela perde automaticamente 2 robôs gigantes. Porque eles travam os ganchos no céu. Oh, man. Tipo Homem-Aranha 1 do videogame. Sabe? Então, porra, do nada tu tá lutando com os três e o cara joga a porra do gancho pra cima. Não, cara. No mangá e no anime, eles tomam cuidado de travar no prédio. Volta ali, tudo bem que tem umas horas que tu fica, porra, esse ângulo não tá muito certo, mas tu vambora, porra. Não tô falando do 3DS aqui, tô falando do anime e, cara, eu acho que a história é boa, personagens consistentes, personagens bacanas. Eu suspendi muito pouca coisa. Pelo contrário, eu achei que o entorno dos personagens que eu iria suspender sustentou a postura e sustentou as habilidades milagrosas deles, sabe? Então, eu achei muito bom. O conceito dos titãs é foda. Esse lado político que a gente não tem ideia certa, né, se foi isso ou se não foi, até porque o próprio autor deu algumas entrevistas dizendo que não tinha esse lado político envolvido, mas se eu fosse o autor, eu também ia tirar isso, sabe? Eu ia levantar o braço e falar, eu não fiz nada disso, isso é interpretação sua, sabe? O bom é isso, né? Você deixar as pessoas interpretarem da maneira delas e esperar que a sua metáfora permaneça ali, né? Exatamente. Então, eu acho que ela conseguiu resumir, fazer muita coisa dentro de uma história e criou uma história muito grandiosa e épica e que você dorme lembrando do que você leu, assim. E por isso eu vou com bolota. Eu vou mais no otimismo. 4.7 robô gigante. Só faltou textura pro mangá. Afonso Solano, só falta você. Agora só falta você. Agora só falta você. Faltou o tom aí, hein? Não, faltou o ar. Então, vou na onda do Diogo didático aqui. O que, Roberto? O que você quer de mim agora? Então, de 0 a 5 robôs gigantes, quanto você dá para Attack on Titans da Panini? Panini! Panini! Sacanagem. Muito bom, Attack on Titan, ou Atakaru Giganto, é o meu estilo de anime, cara. Vocês me conhecem, né? Aquele esquema mais realista, assim, mais sério, na onda do Gantz, do óbvio Evangelion, né? Que aí tudo bem, tem guerra entre gigantes, que eu também sou fanzaço. O próprio Berserker, né, cara? Que tem um pouco dessa linha do medieval. Exato. Bem lembrado. O Berserker tem uma coisa que eu curto muito no mangá, que é a coisa do perturbador, né? O terror. O Berserker, ele pende às vezes para o horror, né? E eu curto muito mangá de horror, porque aqui no Attack on Titan ele é uma fantasia meio... Ele é a Dark Fantasy, o universo, né? E porque é um conceito realmente bizarroide, perturbador, essa cena que o Diogo falou aí dos gigantes sorrindo e olha, o que é isso? Aí ele vai chegando, ele vai te comer.
é uma ameaça muito primal do ser humano voltar a ser devorado. Nós conseguimos fugir da cadeia alimentar. Olha só que coisa interessante. Então, a ideia de nós retornarmos a essa cadeia, de ter um predador ao ser humano, ela é extremamente desconcertante. Mas só um elemento que eu até vou tirar os 2 décimos. Vou tirar 5 décimos da minha nota, eu dou 4.2, porque, na verdade, teve uma coisa que eu achei legal, mas não era bem inovadora. Esse conceito, ele é até uma coisa que tive no Pacific Rim, né, cara? Os monstros que vêm para assolar a Terra, e uma das cidades no Pacific Rim, ela resolve se murar. Ela, não, vão criar muralhas gigantescas aqui que vão impedir o avanço dos gigantes, estamos salvos. Leva meio que essa aura, assim, não tão explorada quanto isso aqui. E aí fica essa parada. Só que o que me incomodou um pouco foi que ele acaba indo muito pro dramalhão desnecessário, sabe? Tá chorando sem precisar, sabe qual é? E eu concordo um pouco com você. Esse, inclusive, é uma parte que eu não gosto no Evangelion. E aqui no Attack on Titan, principalmente no anime, você tem um foco no dramalhão e dá uma enrolada. Apesar de ser importante as questões pessoais, eu achei que o anime peca um pouco nesse quesito. Tem muito filler, né, Beto? Sim. Porque o mangá, cara, pra quem tá ouvindo, fique claro, assim, ele vai direto, cara. Não tem essa, não. Na hora de te explicar o sentimento do cara, ele não leva nenhuma página pra fazer isso. Ele é na ação e na história. Isso, ele vai mais ali no ponto, então eu acho que o mangá merece esse ponto superior, apesar do anime ser fantasticamente executado, assim, é muito bem feito as batalhas e tal. Então, essa coisa voltando do ser humano sendo devorado por algo que ele não compreende, ela é realmente o que te motiva na série, além do fantástico visual e tudo mais, quem são esses gigantes? O que eles querem? Vamos tentar impedir essa parada. O criador, ele disse numa entrevista que ele teve a ideia principal desse conceito quando ele trabalhava numa cafeteria, parece, e um cliente nervoso pegou ele pela gola, assim, discutindo com ele, e que ele pensou assim, caramba, olha, eu deveria ser capaz de me comunicar com esse outro ser, porque ele é muito parecido comigo, mas eu não tô conseguindo, e ele é muito... Tem o lance dele ser muito pequenininho e magrinho também, então ele sempre foi meio esmirradinho, aí ele se sentia muito, meu Deus, essas pessoas gigantes estão no meu entorno. É isso, cara, Attack on Titan é isso, recomendo, eu dou 4 robôs gigantes eu dou 4 titãs, né, Titan Falls, para essa obra aí, muito misteriosa, muito instigante e muito sorridente. Pronto. Devale is here! Hey, oh yes, wait a minute, Mr. Postman. Hey, Mr. Postman. Isso foi o gigante caindo. Esse foi o nosso protagonista com raiva, porque o parente dele foi comido, né? Aí ele foi lá e derrubou o gigante. É verdade, ainda não derrubou. Derrubou alguns, né? Derrubou alguns, mas o vilão mesmo ainda apenas sumiu. Muito bem, cheio de mistérios esse Matando Robôs Gigantes hoje. E você que também gosta de mistérios, você pode mandar sua mensagem para onde, Roberto? Matando Robôs Gigantes, @matandorobosgigantes.com, @BetoEmergia, @DiogoEmergia, @Afonso com 2F Solano. Ou comentar aqui embaixo nos próprios comentários do programa, que a gente lê, que a gente responde, que a gente fala aqui, não é isso? Pode também. E pode ir no Facebook também, blá blá blá, facebook.com/Matando Robôs Gigantes. Sabe que quando você fala blá blá blá, Facebook, não sei o que, é mais enrolado que se você falar o endereço direito. Você, meu amigo ouvinte, que quer ouvir muito papo furado, você pode também assistir o nosso Papo Furado lá no MRG Show, toda terça-feira, meio-dia, no YouTube. Exatamente. Você que tá pensando, cadê a voz do robô? Ela está no YouTube agora. Exatamente. Engraçado que a gente comenta, a gente falou isso, explicou, né, no episódio lá passado, Assassin's Creed, mas as pessoas se perdem, acho que elas, né, ficam tão desesperadas que as coisas estão mudando, que elas acabam deixando passar algumas informações. A voz do robô está lá, youtube.com/Matando Robô Gigante, ou aqui mesmo no site matandorobogigante.com, toda terça-feira. Isso, não tenham medo da mudança, a mudança às vezes é positiva. Exatamente.
Afonso Solano, está chegando o Natal e aquela dúvida de comprar presente. Você está cansado de comprar cueca para seus parentes porque é mais barato? Mas deixa eu dar uma dica. Se o seu parente, ele tem mais de 25 anos, dê cuecas e meias. Quando você passa dos 25, tudo que você quer ganhar é cueca e meia, cara. É mesmo? Ah, cara, eu me lembro quando eu era criança, eu ficava putaço, assim, tipo, que merda, cueca e meia. Hoje em dia, se eu ganho uma cueca, é uma felicidade inacreditável, cara. Tipo, puta, cueca, obrigado, tô precisando. É verdade, é justo, pesado. Eu gosto de ganhar brinquedo ainda, eu gosto de ganhar action figure, gosto de ganhar jogo de videogame. Quem quiser dar jogo pra gente no Steam, pergunta lá no Twitter, né, Beto? Não, eu não quero jogo no Steam, não. Eu quero jogo na Live, na PSN. Também pode? Isso, então, você que quer dar então um presente bacana, um presente batuta para o seu familiar, para a sua namorada, para o seu namorado, seu amigo, você vai entrar agora em Dead Pixel Store ou clicar no link bonitão que tem aí embaixo, que é a loja de camisas do Roberto Duque Estrada, olha só. Exatamente, e lá você vai encontrar as camisas do Matando Robô Gigante e a camisa da Creuza, né, Afonso? Que a gente foi obrigado a estrear com a Creuza, porque ela gosta muito dela mesma. Isso. Então ela falou, olha, a primeira camisa tem que ser eu e foda-se vocês. Aí a gente... E um desenho belíssimamente executado pela nossa queridíssima Marcela Versiani, seguindo um estilo totalmente biochóquico de ilustração. Sim, muito legal isso, aliás. Exato, então clica aí embaixo e confira a camisa do Matando Robô Gigante para o seu Natal! Afonso Solano, você sabe que depois que eu acabei de ler o livro da Flávia Gazi, que ela lançou um livro sobre videogame. Não diga. Eu fechei o livro e eu entendi que eu precisaria lê-lo mais umas 4 vezes pra entender. Porque Flávia Gazi é a pessoa mais inteligente que já participou desse podcast. A Flávia Gazi é aquela lei. Se você acha que você é inteligente, ela é 1 milhão de vezes mais inteligente que você. Porque as pessoas devem estar gritando assim, mas e o Átila? O Átila participou da Voz do Robô, não. Eu tô dizendo, nível de inteligência é diferente de cultura. Átila, você é muito inteligente, mas a Flávia, ela pode ser menos culta que você, mas ela é mais inteligente. Não, assim, ó, que fique claro, a gente não tá desmerecendo o Átila porque ele é foda. E eu quero o Átila mais vezes no meu, inclusive. Mas isso é engraçado como é que as pessoas se confundem no discurso. Quando você fala que alguém é mais alguma coisa que a outra, você não está desmerecendo. Você está dizendo que a outra pessoa é superior. Tem sempre alguém superior a você. Dragon Ball já nos ensinou isso. É verdade. E continua ensinando, né? Cada dia que passa tem sempre um vilão maior. O livro da Flávia chama-se Videogames e Mitologia. Ele estuda o processo de criação das narrativas e mecânicas dos jogos de videogame e como que isso se relaciona com a mitologia, no caso aqui da Grécia Clássica. Então vai desde, God of War, obviamente, BioShock, Eternal Sonata, pega um monte de jogo, bota essa ótica muito interessante. E, Roberto, o Diogo Braga estará com a Flávia Gazi agora essa sexta-feira. Amanhã? Exatamente, precisamente. Aí em Brasília, então, vai acontecer às 19h30 na Livraria Cultura do Shopping Iguatemi de Brasília. Mas que fique claro, o amanhã é 13 de dezembro, tá? Se você tá ouvindo isso depois, já era, parceiro. Isso. Então, cheguem cedo, não sei se vai ter senha, como é que vai ser a organização, mas vai ser bacana, vai ter um papo lá com o Diogo e com a Flávia, sobre tudo, incluindo o livro dela, então compareça, tem embaixo aí os detalhes no link da postagem. Afonso Solano, aquele prêmio inútil que todos amam e eu odeio. Você devia abrir mais seu coração agora que você é uma pessoa que ama. Você podia observar, mind your surroundings, como diria lá o treinador do Batman, pra você ver que às vezes tem coisas interessantes à sua volta que você pode estar relevando. Eu só queria que o Bruckenberg não ganhasse ele o tempo todo. Então o pessoal que está competindo aí tem que competir com mais força, porque o Bruckenberg não está roubando, já verificamos. Então ele ganhou dizendo o seguinte: Alednam. Sim, vá com Deus para as estrelas, inclusive. Olha aí, fazendo o tio Mandela ao contrário, né? Pois é, que fique registrado, né, cara? Uma das personalidades mais importantes da história da humanidade, assim. Por favor. Agora, o Mandela fez uma sacanagem. Eu sei que ele foi um homem muito bom, né? Todo mundo sabe disso. Mas ele fez uma sacanagem quando ele morreu. Ah, é? É, ele fez uma sacanagem. Ele ofuscou a morte do Paul Walker. Que vacilo, meu Deus! Pô, tá todo mundo chateadaço. Pô, o cara morreu novo, que desastre. Aí o Mandela morreu, o nego esqueceu o Paul Walker, maluco.
Um abraço do Matando Robô Gigante para essas duas personalidades aí, na verdade? Sim. Mandela e Paul Walker. Afonso Solano, primeiro e-mail. É um e-mail engraçado. Vamos lá. Temos aqui, inclusive, que está muito atual com a sua vida. Luiz Felipe Rocha, de 20 anos, São José do Rio Pardo. É um rio avermelhado, né? É um rio de diversas etnias, né, cara? Exato. É um rio bem brasileiro, aliás. Um rio politicamente correto, se você pensar. Pois é. Né? Ele disse o seguinte: olá, usurpadores de ideias alheias, com a desculpa de incrementar a abertura do e-mail. Sacanagem, ele mandou um sacanagem, tipo, estivesse brincando. No último MRG que vocês falaram de Assassin's Creed 4, percebi que quando vocês anunciam as plataformas e consoles dos jogos, vocês nunca falam sobre a melhor versão dos jogos, que é o PC. Expliquem-se e justifiquem sua resposta. Fora isso, continuem com um grande trabalho para o alto e avante. Afonso Solano, por favor, explique-se e justifique-se. Caramba. Olha só, meu querido amigo Rocha, eu sempre fui um jogador gilete. Eu sempre cortei para ambos os lados, tanto o lado dos consoles quanto o lado do PC. O Diogo e o Roberto, que sempre frequentaram a minha casa e vice-versa, sabiam disso, né? Eu jogava muito jogo de PC, eu até montei uma mini lan house na minha casa, lembra, Beto? Lembro. No meu quarto, no quarto dos meus irmãos e tal. Por razões variadas, quer dizer, eu curti o PC por essa coisa dele estar sempre com os gráficos à ponta, e o console de ser uma coisa muito mais entretenimento, com a sala e aquela TV grande, o som fodão. A gente sabe, né, discutiu aqui já, Roberto, que a pessoa pode customizar o seu PC para que ele fique uma estação de diversão com, né, caixa de som, mas eu e o Roberto achamos ainda que o console tem essa característica de sala, sabe? De diversão. É difícil de descrever, né, Beto? Sim. Eu sempre falo, cara, o lance é que o console não tem o Alt Tab. Então eu prefiro o console. Essa frase do Beto é muito bacana, porque o PC, você... A um clique de distância você está em outra atividade. Então pode ser que você nunca esteja 100% concentrado naquele mundinho. O console, você tem que sair da sua estação de trabalho ou de mídia em geral, você vai se focar naquela experiência. Mas assim, cara, quando a gente dá dica, assim, tá saindo pra Xbox, PlayStation e tal, e às vezes esquece o PC, não é nenhum desmerecimento, não, assim, a gente sabe o valor. Tá implícito, cara, tá implícito que ele saiu pro PC. Não tá implícito também. Claro que tá, ué. Tá, tem jogo que não sai, tem jogo que demora, por exemplo, GTA V saiu dos consoles, mas só vai sair pro PC em 2014, por exemplo. Tá certo, está certo. Felipe Rocha está certo, foi um descuido, temos que dizer sempre que saiu para PC, até porque graças ao pequeno preço de PlayStation 4, fiz uma grande reforma no meu PC. Mais barato que o PlayStation 4. Exato, um pouco mais barato, mas... então, meu amigo, estamos aqui a full power e desculpem aí a quem tem PC que se sentiu excluído, mas estamos junto com o PC. Pois é, eu vou ficar no console. Mas o Xbox One tá quase um PC, pô. Tá quase um PC, cara. O Alt-Tab dele tá agressivo, assim. Pois é, então você vai decidindo aí, você jogador, para onde o rumo dos videogames vai lhe atrair melhor. Bom, Solano, olha só, uma coisa curiosa e uma pergunta que eu tenho a te fazer também. Um monte de gente tá me perguntando no Twitter, a gente recebeu uns e-mails também falando disso, aí a gente resolveu condensar e eu vou te perguntar. Criou-se uma discussão com a chegada de Edward Kenway, o personagem de Assassin's Creed 4, que é o seguinte: quem é o melhor assassino? E aí eu te pergunto, Afonso Solano, eu quero a sua opinião. Para você, qual é o melhor assassino? E pode, se você conhece algum outro que saia da trilogia trilogia não, né? Um monte de jogo, mas da trilogia de personagens dos jogos, Altair, Ezio, na verdade quadrilogia, né? Connor e Edward Kenway. Você fala quem você quiser. Qual é o melhor personagem pra você? Você diz assim, qual o melhor na arte de assassinar, não necessariamente importância histórica. Não, que você mais gosta. Independente da importância dele para aquele universo, ou se ele é o melhor no que ele faz, tá. O que você mais gosta? Cara, eu gostei muito do Kenway pai.
Do Haytham, né? Do Haytham Kenway, que nos é apresentado no Assassin's Creed 3. Porque ele é um cara... Outro dia eu falei isso com o Beto. Ele é o Alec Baldwin do Assassin's Creed. Pode crer. Ele tem uma presença que ela é muito intimidadora, mas ao mesmo tempo ele não deixa cair a peteca da elegância. Entendeu? Esse cara pode me matar com o dedão dele, mas ele, só com um olhar ele vai te explicar, mas ele não precisa fazer um olhar intimidador barato, sabe? Esse cara aí já passou por umas paradas, ele tem uma postura, ele sabe falar bem, ele é educado, sabe? E ao mesmo tempo ele é arrogante quando ele precisa ser, mas mesmo assim é uma arrogância... Cara, eu gostei, achei um personagem muito bem construído e por isso ele é o meu favorito. É mesmo? Que curioso, cara. Porque, as pessoas, em sua maioria, é o Ezio, né? Uhum. Eu acho que ele é o pouco mais se destacou mesmo, assim. Eu acho que, às vezes, o melhor personagem do filme, do livro, do videogame, é aquele que ele se destaca o que ele precisa se destacar. E ele, por ter uma participação ali limitada no terceiro jogo, e pela... Não vou dar spoiler, né? Mas pela construção do personagem, o papel que ele precisa representar, eu achei que ele tem uma profundidade interessante. Ele não é um cara bom nem mal. Ele é um cara. Ele é uma pessoa com interesses. E esse é o novo mote do vilão moderno. Né? Não existe mais a própria lei do Star Wars nos mostrou isso, né? Quando o Darth Vader nos foi apresentado. Ele era simplesmente a figura do mal. E aí, conforme os filmes foram evoluindo, a gente viu que havia necessidade de dizer que ele não era simplesmente uma pessoa preta e branca. Ele tinha os seus motivos, ele foi uma pessoa com desejos, e esses desejos levaram ele a uma decadência, se você for olhar por esse ponto de vista. Mas convenhamos que o Darth Vader é uma pessoa só preto, né? Ele tem cinza também, se você pensar. Vamos lá, vou embarcar na sua piada. Tem um cinzinho ali, cara. Entendeu? Não tem cinza. Ele tem tipo botões vermelhos, fios brancos. Ele tem até, cara, o Darth Vader. Ele é muito dos manos, assim. Porque, sério, pega uma imagem do Darth Vader e olha que o Darth Vader, em 79, ele já tava usando os cordãozinhos do rap. Porque o Darth Vader, se você olhar, ele tem um cordãozinho de prata. Aham. E aquilo não... Cara... É verdade, Ele é dos manos. Ele já usava um bling bling. Exato. Darth Vader era... Olha só, nesse clima de coisas ridículas, temos aqui uma pérola. Então, pra terminar o programa. Vamos lá. A pérola nos foi enviada por um comentarista que não citarei o nome para não sofrer bullying, mas que disse o seguinte sobre o último episódio. Que ridículo, MRG, elogiar logo a série de jogos Assassin's Creed que vocês sempre falaram mal. Pois é, cara. A gente fica falando mal de Assassin's Creed. Caramba, olha só. Acho que alguém pegou a curva errada. Ou então saiu do coma agora e não ouviu todos os Matando Robôs Gigantes, que a gente sempre disse que curtia a série, né? Eu inclusive acho um saco. Roberto, inclusive, é o cara que mais fala mal da série Assassin's Creed. Pois é, odeio Assassin's Creed. E Roberto odeia Assassin's Creed, eu não acredito em ET e a língua do Diogo é mais solta que... Isso. E eu só vou fazer uma tatuagem do Assassin's Creed porque eu odeio aquela merda. Exato. Então, uma beijoca para todos vocês. Visitem lá o Diogo e a Flávia no evento de sexta-feira e até terça que vem no MRG Show e quinta-feira no Matando Robôs Gigantes. Muito bom. Então, um beijo, gente. Tchau.